Ensinamento de Meixo Sama. Messiânica e hospitais. Método da nova era. A data de 15 de junho de 1931 marca o momento em que a cura de doenças pela religião deixou de ser possível. Há tempos conversei sobre esse assunto com seguidores da Tenri, que acabaram confirmando o que eu já dizia. A partir daquele ano, as religiões não mais conseguiriam sanar enfermidades. Diante disso, passaram a acreditar que não lhes restava alternativa senão criar hospitais. Mesmo com toda a sua expansão, a Tenri acabou se tornando, e continua sendo até hoje, uma religião incapaz de promover a recuperação de enfermos. No início de suas atividades, porém, a realidade era diferente e seus adeptos conseguiam curar diversas doenças. As novas religiões PL e Igreja Konkokyo cresceram significativamente e alcançaram grande projeção justamente por conseguirem curar doentes. Agora, ambas construíram hospitais modernos. Mais recentemente, a Igreja Risshoku Seikai também ergueu um. Assim, quando comparada a essas e outras religiões de destaque, a messiânica se diferencia por ser a única que não constrói hospitais. Isso se deve ao fato de estar fundamentada na chegada da Era do Dia, o que evidencia que as demais religiões ainda pertencem à fase lunar e, por isso, são incapazes de promover curas verdadeiras. Esse contraste torna claro que, à medida que o Sol se eleva e sua luz se intensifica, a messiânica se fortalece, obtendo curas cada vez grandiosas. Revolução da medicina através do Jorei. Com o aumento da atuação do espírito do fogo, já não é mais possível a solidificação de toxinas por meio do uso de remédios. Como mencionei anteriormente, após o longo período correspondente à Era da Noite, finalmente estamos na transição para a Era do Dia, caracterizada pela intensificação de Kasso no mundo espiritual. Assim, cada vez mais se intensifica o poder da força purificadora, o que explica o motivo de atualmente não ser mais possível solidificar toxinas com o uso de remédios, um dos principais problemas da medicina atual. Por isso, à medida que o tempo passa, torna-se cada vez mais difícil a solidificação das toxinas. Inclusive, até mesmo médicos começaram a questionar a eficácia dos medicamentos. Quando se tornar claro o quão prejudiciais os remédios são ao nosso organismo, a própria medicina será obrigada a mudar sua abordagem, tomando um novo caminho. Com essa nova perspectiva, os médicos descobrirão o verdadeiro valor do tratamento com Jorei, um momento que trará grandes transformações na área médica. E é apenas uma questão de tempo, até que isso se torne uma realidade mundial. Boa noite. Vou até tomar uma aguinha, porque eu acho que eu vou falar demais hoje, tá? Tudo bem? Boa semana para vocês. Tá? Tem que correr um pouquinho. Tá? Eu estava aqui e estava pensando, né? Tem uma situação em relação a isso, a medicina, ao hospital. Eu estava pensando, falo. Mas eu não tinha visto o ensinamento. Não, quando ela começou o ensinamento, eu falei assim, Meixo Sama, já está falando o que é para falar mesmo. Né? Porque às vezes a gente cansa de tentar explicar. Meixo Sama falou assim, olha, nós não fazemos hospitais. Por que eles não fazem hospitais? Por que Meixo Sama falou, não é para fazer hospital? Né? É porque não é para ir para o hospital. É o que ele está ensinando. Né? Sexta-feira, não sei se alguém percebeu, eu não estava aqui fazendo oração na sexta-feira.
Veio a ministra Silvia, né? Veio de manhã e veio à tarde. Era a folga dela, né? Ministro Márcio purificando da coluna e o meu dente, que minha cara ficou desse tamanho assim. Quem viu na sexta-feira estava desse tamanho, né? E aquilo foi cada vez mais inchando. E a gente já acostumado com purificação, mas a gente fica meio derrubadinho, né? Com febre, com tudo, né? Mas agradecendo, minha instituição, eu falei, sei que vai ficar bem grande e uma hora vai vazar. Eu só estava esperando a hora. Até que vazou. Gente, que coisa podre. Cheiro de fossa. Muito ruim. Quer dizer, aquela porcaria estava lá dentro, né? Se ela não saísse, para onde que ela ia, né? Então, um monte de coisa, um monte de remédio, ia desinchar, mas a porcaria, podre, ia ficar lá, não ia sair. Mas tudo isso por quê? Porque eu tinha uma atividade, aconteceu 2 vezes de atividade, para passar para algum messiânico que acompanha a gente, né? E numa, esse membro estava com o filho no hospital. Mas como é novo ainda na história, né? A gente fala, bom, ainda não tem muita força. Né? Aí o outro, já antigo, né? Mas antigo, não de ensinamento aberto. Daqueles ensinamentos que não mostra tudo, né? Então tem muitos anos de messiânica, mas não conhece direito o ensinamento. Aí ele tinha uma tarefa hoje, ele falou que não podia fazer porque ele estava purificando, estava no hospital. Eu falei, como o senhor está no hospital? Para que serve? Para que pede o Ricari para mandar para o outro lado do mundo? Né? Para ir no hospital não precisa de um Ricari, pô. Para rezar, reza em qualquer lugar. Né? O Ricari é para curar. Esse é o objetivo. O Ricari é para curar o espírito. Purifica o espírito, a pessoa cura. É simples, gente. Ele fala todo dia, fala a mesma coisa. Tem que aprender. Tem que aprender. Pessoa que já está há muito tempo, tem que aprender. Se está aqui é porque é para aprender. Mas se você não mandou para cá, é porque é para aprender. Se não tinha mandado para outra. Se é para aprender isso aqui, você está aqui, ou está lá na sede, lá no templo, lá em São Paulo, ou está lá na comunidade messiânica, tem alguma que fale o que é a purificação. Entendeu? Porque é difícil, gente. Porque eu fico imaginando, Você conhece bastante tempo desde o começo, né? Há 36 anos. Gente, 36 anos. Poxa, será que eu nunca precisei ir para o hospital? Se eu não fosse messiânico, com certeza eu teria ido. Pelas purificações que a gente teve. Mas mesmo assim, hoje, quando a gente tem uma purificação, a gente fica assim, esperando acontecer. A gente sabe que vai acontecer, mas fica ali, eu sou muito teimoso. Né? Então, Ministra Silvia, por favor, chorei. Fico fazendo outro chorei, entendeu? Mas eu fico bem dengozinho assim. Fiquei 3 dias sem tomar banho. Não tomo banho. Se eu estou com febre, eu não tomo banho. Não tomo. Para isso existe lenço umedecido. Né? Lavar a cabeça, já não tenho cabelo. Vou lavar minha cabeça com febre? Não, mas nunca na vida. Então, meia, um agasalho, touca. Entendeu? Se está com febre, espera a febre passar. Ela passa, dá aquela fome, aquele apetite, você come de novo daqui a pouco. Até que o negócio... E é um alívio, gente. Nossa, é assim, quando você está purificando e o incômodo passa, não doía, inchou bastante, mas não doía.
mas incomodava por causa da febre e para dormir. Então toda hora se acordava, que me incomodava, medo de que alguém encostasse, entendeu? Que se apertasse doía, mas normal não. Então, quando aquilo vazou, gente, dormi tão gostoso de sexta para o sábado, foi assim uma coisa maravilhosa. Uma besteira, entendeu? Que o dente fez. Mas existem todos os medos, porque, mas a pessoa estava assim, mas aí, sabe o que acontece? Aquilo passou para o coração, passou para o pulmão, passou para o rim, passou para o intestino, passou para a bexiga, foi para a uretra. E o que ele fala? Eu estou nessa agora, o que ele fala? É o que ele fala para mim. O que ele falou, o que ele explicou, é esse o que está valendo. Qualquer outra coisa diferente disso, eu não estou entendendo. Por isso que às vezes é difícil quando você vê outras organizações messiânicas que não falam disso. Como pode não falar? Né? Todos aqui tiveram experiência de muitos anos, né? Com exceção da minha amiga aqui, que a experiência dela é no tempo, né? Mas os outros, vocês, eu tenho certeza que tiveram uma experiência quase que a vida toda, de muitos anos, né? Na outra organização. Mas lá não ensina. O Jorei fazia efeito? Fazia. O Jorei faz efeito. Mas demora mais, porque limpa e você suja. Limpa e suja. Limpa e suja. É que nem você acabar de tomar banho, o chão está todo sujo, ou é um chão de terra, e você sai andando no chão de terra e vai para a cama dormir. Vai dormir com o pé sujo. Entendeu? Então não adianta. É uma coisa meio simples. Então, eu acho que a gente tem que procurar entender, procurar praticar. Vocês que estão nos outros grupos de África, tudo, quando tiver alguma coisa, coloca lá no grupo, ensinamentos, falando, entendeu? Se alguém tiver facilidade de falar o francês, troca uma conversa com o pessoal de lá. Eu uso muito o chat GPT, o tradutor, francês, português. Às vezes cria uma certa confusão. Hoje eu tive que criar um grupo, entendeu? E botar uma pessoa que entendia bem o português e o francês para intermediar algumas coisas ali. Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende um pouco diferente e cria um erro de comunicação. Mas é normal, porque a gente está usando a inteligência artificial para ajudar, e eles não são perfeitos, né? Nós não somos, imagina a inteligência artificial, tá? Então eu queria falar disso, porque foi muito... Se alguém olhou para mim na hora que ela pegou o ensinamento, se tinha alguém olhando para mim na hora que ela pegou o ensinamento, e que ela começou a falar, deve ter visto que eu estava de olho fechado e fiz assim. Ninguém estava olhando, né? Eu fiz assim, de olho fechado e fiz assim. Falei, nossa. Aí eu virei para a Mestre Sam e fiquei olhando. Falei, nossa, Mestre Sam. Mas foi para falar mesmo, foi para dizer mesmo, entendeu? Então eu acho que a gente está nesse momento, né? A gente tem que ter mais confiança. A gente fica com vergonha de falar, né? A gente tem vergonha, né? Quando é para amigo é mais fácil. Quando é relação profissional, eu vejo por mim, né? Eu pouco falo dentro do trabalho, pouco falo, porque é complicado, mais difícil, né? Eu dou as dicas, se a pessoa tem interesse, eu falo um pouco mais, principalmente de alimentação, principalmente, olha, você vai tomar isso, lê a bula do que você está tomando, cuidado, entendeu? O pessoal toma aqueles shakes, né? Eu falei, gente, morreu um monte de cavalo agora aí toma cuidado, porque as pessoas... Não, é verdade, é porque a pessoa acha que não acontece as coisas acontecem, entendeu?
quem viu aqueles cavalos que morreram, cavalo de milhões de reais, não era um cavalinho. Então, aquele cavalo, com certeza, não comia, vamos imaginar nós, ele não está comendo carne moída, ele come filé mignon, entendeu? Quer dizer, que a ração daquele cavalo não é aquela raçãozinha vagabunda que você compra em qualquer lugar, deve ser aquela ração top, né? Se alguém tiver pet aqui, tua filha é veterinária, né? Gente, tem rações que custa 500 reais, 800 reais, um saco de ração, gente. Se não tiver mais. De 800 eu sei porque eu tenho um conhecido que ele comprava o cachorro dele um saco de ração e pagava 800 reais. Porque a ração que tem mais não sei o que, ômega não sei o que. Entendeu? Então, basicamente isso que a gente tem que estar atento, tá? Pra gente encerrar agora rapidinho. Na sexta-feira chegou um pouquinho de produto da grande natureza, tá? E a administrativa, ela cozinhou a mandioca e é bem amarelinha, tá? Bem saborosa. Então, eu estou pedindo para trazer a amarela, ela está mais fininha, porque ela é mais novinha, tá? Pode ser que até tenha alguma outra perdida no meio, mas está bem gostosa, bem deliciosa. O nosso descascador de mandioca, não sei, teve aqui hoje ou não? Teve, né? Então, isso é uma outra coisa que eu quero falar. No último culto, tem um membro que trabalha semana inteira. Esse membro ele só consegue dedicar no sábado. Então eu pedi para esse membro, para essa pessoa, né? Falei, olha, eu queria deixar uma dedicação para você, que essa você faz aonde você estiver. Onde você estiver, você pode dedicar. Eu quero que você faça oração para essa pessoa todo dia, de manhã à tarde, onde você estiver. Você está trabalhando, onde você estiver, está no ônibus, fecha o olhinho, mentaliza uma oração para essa pessoa. E olha, gente, rapidinho a gente vê o efeito, pessoal, daqui de volta. Né? Então, essas coisas que a gente tem que ficar atento nesses testemunhos de fé que vai acontecendo. Para mim já não é milagre, porque eu a gente já vira costume. As coisas acontecerem, as purificações, para a gente é costume. Alguns, que é a primeira vez, é um milagre, fica todo feliz. A gente já acostumou, a gente fica feliz também, mas a gente já está acostumado, a gente sabe que aquilo vai acontecer. Tá bom, gente? Obrigado, boa semana.